Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenha com PH. Eu sou Rafael com PH e a resenha de hoje é da série Notas da Última Fila, da Netflix. Essa série tem 6 episódios, é um drama, thriller psicológico. O elenco é coreano, né? Maravilhoso, mas eu vou dar destaque para o protagonista, que é o Choi Min-sik, interpretado pelo Choi Min-sik, que Choi Min-sik, que fez nada mais nada menos do que Old Boy, né? Para quem conhece, Old Boy foi aquele sucesso. Ele fez várias outras coisas depois, né? Mas assim, eu acho que é interessante destacar isso. E também tem uma pessoa que aparece ali, que é a Yoon Jin Kim. E ela fez, assim, também um currículo extenso, mas ela fez Lost. Ela fez a Sun em Lost, né? Participou de todas as temporadas. E ela e o Daniel Day-Kim, eles eram casados na série Lost, os personagens eram casados. E numa época que a Coreia não tinha essa abertura, né? Os atores coreanos não tinham essa abertura e tudo mais. Então foi muito interessante isso. Essa série daqui eu nem ia fazer a resenha. Eu fui logo fazer a resenha porque o Choi Min-sik, eu adoro Old Boy. Mas depois a série, ela exige muito de você. E algumas coisas que acontecem, você fica logo tipo assim, cara, é isso, tá acontecendo isso. Então não tem tanta surpresa, né? Até quando as coisas acontecem, você fala assim, pô, é óbvio que ia acontecer isso. Mas parece existir um design por trás de tudo isso. Porque se tiver a segunda temporada, eu imagino que eles irão expandir, né? E resolver, trabalhar algumas coisas que a gente não entendeu ainda, porque de repente existe algo mais a ser dito. Mas partindo para a premissa. O Choi Min-sik, ele faz um professor de literatura, né? E ele é um cara que, assim, primeiro que ele é um cara, né, arrogante, é um cara ranzinza, ele é casado, mas assim, ele não, sabe, não dá atenção para a esposa, E ele escreveu um livro de sucesso e só, nunca mais escreveu nada. Não sei quantos anos. E tá dando aula. E aí, ele tem um embate com esse aluno, né? Que também parece não dar muita atenção para ele e tudo mais, mas sabe-se lá por que ele que decide dar aula particular para esse aluno. O aluno é arrogante, o aluno é meio bem debochado e tudo mais, só que a escrita dele é muito boa. E aí o personagem do Choi, que é o professor, que é o professor Moon-ho, ele fica tipo, não, vamos te dar aula, porque assim, não faz muito sentido. Aí chega ao ponto e fala assim, não, porque o garoto trabalha e fala assim, quanto você ganha nesse emprego que você trabalha? Eu te pago para você vir fazer as aulas comigo. Você vê claramente que o professor, a vida dele é monótona, acabou. E eu até acho que a série tenta dar uma ideia de que, na cabeça dele, já que ele não pode escrever um livro bom, ele pode, de repente, ajudar esse garoto a escrever um livro, e um dia, quando ele fizer sucesso, ele vai agradecer lá no palco, assim, eu só tô aqui graças ao meu professor. Então parece que tem uma camada ali. Só que isso, claro, evolui para outras coisas, né? Porque a escrita do garoto é tão boa que o professor fica em determinados momentos desesperado, ligando para ele. Ô Lican, você não entregou, o que aconteceu? Você não me contou o que aconteceu depois. Aí o professor, eu tô dormindo. Não. Escreve aí rapidinho, manda pro meu e-mail. Dorme depois, sabe? Fica uma coisa obsessiva, vira uma obsessão. Então, assim, ele e o Lican estabelecem logo essa conexão. O Lican fica contando essas histórias para ele, escrevendo. Só que o Lican começa a descrever uma família da qual ele ficou amigo desse garoto, mas ele tinha interesse na mãe do garoto. E ele vai revelando isso, como ele se insere na família. E ele começa a contar a história da dinâmica dessa família. E essa parte da história lembra um pouco o Talentoso Ripley,
na maneira como ele se insere. Só que o personagem não é carismático, inteligente como Ripley. É até muito doido, porque as manipulações dele são muito na cara. Sabe quando você tá com a criança fala assim, ai, não sei o que, aí você, é sério, tá doendo, agora. Agora que na hora da gente fazer um negócio que você tá sentindo, sabe, aquela coisa bem... Ele faz umas coisas que eu ficava assim, pô, gente, você não tá percebendo que ele tá manipulando, que ele tá mentindo? Então isso me incomodou um pouco, porque eu fiquei sem personagem para torcer. Porque o professor, você torce por ele em um determinado momento, só que ele é um cara que fica cavando o próprio buraco. Você vai entender, ele vai fazendo coisas e tudo que vai acontecer com ele não é mérito do Lee Kang, não é que o Lee Kang seja inteligente, é demérito dele mesmo. Ele foi trazendo aquelas situações para ele. Aí, e aí é legal, o legal da série, a série é muito bem escrita. O texto é muito bom. Independente de eu não gostar de algumas reviravoltas e decisões de personagens, o texto é muito bom. Principalmente que o texto faz uma coisa muito boa, mas é muito difícil. Que é fazer um filme dentro do filme. Ou seja, você tem a camada do Lee Kang com o professor e tem a camada da história que o Lee Kang está contando. Que pode ser real ou não. Entendeu? Então, e é muito interessante como a série faz, porque você não tem um claro corte de quando começa a história. Você está inserido na história e você acha que aquilo está acontecendo e termina, aí o personagem está lendo aquilo. Aqui tudo que passou era o personagem lendo, imaginando que ele estava lendo. Então você fica sempre, o que está acontecendo, o que o cara está contando, até o momento que ressignifica tudo que passou. Aí chega no final, e o final foi pra mim assim, tipo... Primeiro que o final é uma direção não óbvia, mas é uma direção natural, né? Pra onde o rio desemboca. Então não tem aquela coisa assim, pô, esse rio vai desembocar em outro lugar. Não, ele tá indo para um lugar, você vai saber onde ele desemboca. Então a série, ela caminha na direção. E ela termina naquele onde ela disse que ia terminar. Aí vem a revelação do passado do personagem e por que o personagem fez tudo aquilo. E aí você fica assim, mano, sério? Você fez tudo isso por uma coisa quando você tinha, sei lá, 8, 12 anos de idade, não sei o quê. Então isso pra mim foi um pouco frustrante, foi anticlimático. Só que, qual é o adendo ali que de repente pode salvar a série? É que ela termina com um certo gancho. Com dois personagens falando, vamos fazer? Vamos? E aí eu não sei se a ideia era terminar de maneira ambígua, tipo, vamos fazer? Vamos? Eles olhando um pro outro, mas o personagem olhando pra câmera, olhando pra gente, vamos? E aí pode ser uma coisa ambígua pra gente pensar o que aconteceu, ou se vai ter uma segunda temporada, onde um personagem pode consertar as injustiças. Eu preferia que, assim, se terminar dessa maneira, é um soco no estômago, é um final, né, adulto, sério, né, que até te pega de surpresa. Parabéns pela coragem, admiro. Muito mais do que terminar um finalzinho redondo, bonitinho. Ou uma segunda temporada para fazer o personagem pagar por tudo que ele fez, porque merece. Eu vou dizer que a série, ela tem vários momentos de tensão. Ela constrói a tensão, suspense, uns momentos assim que você fica querendo saber o que vai acontecer, tanto quanto o professor. Mas ela pode ser frustrante na maneira como alguns personagens se comportam. Porque você quer um protagonista para torcer e você não consegue, porque o personagem, você fala, meu filho, como você... Porra, preste atenção, brother. Preste atenção. Enfim, pessoal, fica a dica se você quiser assistir. 6 episódios, mas como é coreano, os episódios são tudo assim, 1h02, 1h10. Aí tem 58 minutos, tá? Mas são 6 episódios.
na Netflix, Notas da Última Fila. Se você gostou, dá um like, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. E como sempre, obrigado por ter assistido. Tchau, tchau.